Hoje eu inicio aqui no canal um novo quadro em parceria com o Thiago Pedreiro, da qual eu já tive a honra de trabalhar junto em um projeto lá no Hoje no Mundo Militar e do qual a gente cobria a guerra na Ucrânia. O nome dele era Boletim de Guerra. A gente vai retomar agora essa parceria para a gente tratar de diversos assuntos envolvendo toda essa temática da guerra. O Thiago hoje vai nos contar um pouquinho sobre toda essa questão da criação da OTAN e do extinto Pacto de Varsóvia. E eu, no final, vou contar um pouquinho como a OTAN está hoje, como ela está ajudando nessa questão da manutenção da ordem liberal. Então, você quer entender melhor sobre a OTAN, Pacto de Varsóvia e saber da importância da organização nos dias atuais? Então, você já sabe. Aguarda a vinheta, embarca comigo e vamos lá? Olá, sou o Thiago Pedreiro do canal Pedreiro de Obra Pronta e estou aqui para estrear o quadro Falando de Guerra da minha colega Bárbara Martinelli. Hoje vamos falar de uma história inusitada, o dia que a União Soviética propôs fazer parte da OTAN. Após a Segunda Guerra Mundial, 12 países da Europa e da América do Norte se uniram para formar uma aliança que manteria a paz duramente conquistada na Europa, promoveria a cooperação entre eles e protegeria suas liberdades. Nascia a OTAN. O Bloco Oriental respondeu formando sua própria aliança, o Pacto de Varsóvia, um tratado de defesa mútua semelhante entre 8 países comunistas recém-formados. Mas antes que este tratado fosse assinado, a União Soviética fez algo que parece bizarro pelos padrões de hoje: pediu para ingressar na OTAN. Encerrada a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tinha um grande número de tropas posicionadas em grande parte da Europa. Aliás, soldados e equipamentos que superavam todos os exércitos europeus. Mas isso era controlado pelas armas nucleares americanas. Os aliados do tempo da guerra começaram a discutir como reconstruir a Europa do pós-guerra. Os Estados Unidos estavam inundando a Europa Ocidental com dinheiro do Plano Marshall. Enquanto isso, a União Soviética estava reconstruindo seus territórios ocupados à moda comunista. Americanos e russos buscavam reerguer as suas economias e influir nas políticas do maior número de países possível. De um lado, injeção de capital e defesa da democracia. Do outro, criação de países satélites e regimes que deveriam obediência ao Politburo. Com medo da expansão soviética, seja política ou militarmente, as potências ocidentais assinaram uma série de tratados de defesa mútua, e a Alemanha estava mais uma vez no centro do mundo. Joseph Stalin estava particularmente com medo de uma Alemanha reconstruída aliada ao Ocidente, enquanto o Ocidente queria o potencial militar da Alemanha Ocidental em sua aliança. O tratado que criou a OTAN foi assinado depois que um golpe comunista na Tchecoslováquia derrubou o governo democraticamente eleito, e a eclosão da guerra na Coreia em 1950 acelerou a criação da estrutura militar da organização. A Guerra da Coreia terminou e Stalin morreu em 1953, mas a morte de Stalin não fez nada para acalmar os temores de uma invasão soviética ou acabar com o medo de Moscou de uma Alemanha rearmada. Na Conferência de Berlim em 1954, o ministro das Relações Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, propôs que a Alemanha fosse reunificada, desmilitarizada e autorizada a determinar seu próprio sistema econômico. O Ocidente, acreditando que a proposta era um blefe, exigiu que a Alemanha pudesse se rearmar e ingressar em uma organização de defesa europeia. Quando essa contraproposta foi rejeitada, os soviéticos propuseram a criação de um aparato de segurança pan-europeu, que excluía os Estados Unidos. O Ocidente rejeitou essa oferta. Em 1954, ainda, os soviéticos enviaram aos aliados ocidentais uma proposta para que a União Soviética se juntasse à OTAN. Em uma carta a Georgy Malenkov, então chefe de Estado da União Soviética, e ao secretário-geral do Partido Comunista Nikita Khrushchev, Molotov expôs os benefícios de ingressar no Pacto do Atlântico Norte. Ele escreveu que a ação tornaria as coisas difíceis para os organizadores do Bloco do Atlântico Norte e enfatizaria seu caráter supostamente defensivo, para que não fosse dirigida contra a União Soviética. Molotov queria ingressar na OTAN porque isso acabaria com a proposta antissoviética da Comunidade Europeia, ao mesmo tempo que prejudicaria o rearmamento planejado da Alemanha Ocidental. Também teria forçado a maior parte das forças e bases militares americanas a deixarem a Europa.
A proposta, como podemos imaginar, foi recusada e o resto é história. A União Soviética e o Pacto de Varsóvia desapareceram, já a OTAN não só resistiu, como se expandiu. Aliás, se expandiu tanto que, na visão de muitos, teria provocado desnecessariamente a Rússia. Mas isso é assunto para outro dia. Deixo aqui o convite para visitar o meu canal. Até lá! Olá, eu sou Bárbara Martinelli. Seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal que descomplica o hospício que é o mundo da geopolítica e, claro, do militarismo. Hoje a gente aprendeu melhor com o Thiago sobre toda essa questão envolvendo a criação da OTAN e sobre o Pacto de Varsóvia, que acabou se desfazendo. A OTAN, ela continuou e hoje é uma organização extremamente relevante nas relações internacionais contemporâneas, sobretudo por conta do papel que ela desempenha na questão de segurança coletiva, na intervenção humanitária e também na política internacional. Na era pós-Guerra Fria, a OTAN está se tornando cada vez mais indispensável para todos os Estados-membros, né, à medida que o Ocidente passa a transitar de um cenário de segurança definido por uma única ameaça dominante, no caso aqui a gente está falando da União Soviética, né, para enfrentar agora um conjunto de ameaças. A OTAN, como o Thiago explicou, foi originalmente criada para responder à possibilidade de uma ofensiva soviética contra a Europa Ocidental. Então, assim, o único objetivo na OTAN era basicamente a proteção das fronteiras dos estados contra uma tentativa do bloco oriental de penetrá-los. Nessas circunstâncias, poucas questões adicionais eram interessantes para a OTAN, e a aliança acabava por se manter firme contra o inimigo soviético até a questão do Muro de Berlim. Só que uma nova realidade passa a se impor e outros tipos de ameaça contra o Ocidente parecem surgir depois de 91, sobretudo por conta da globalização, né? E os exemplos são inúmeros, como um terrorismo transnacional, cyberterrorismo, pirataria em alto mar, além da questão de armas de destruição em massa que passam a se proliferar. Então, nesse conjunto todo de ameaças, a OTAN passa por continuar a existir, sobretudo para tentar conter essas ameaças, para tentar deslegitimar a questão da ordem liberal. E não só deslegitimar, mas também enfraquecer, acabar com a ordem liberal. Então, a OTAN passa por, continuar existindo nesse contexto onde os Estados Unidos ele se impõe como o hegemon, que ele lidera essa ordem liberal e ele também lidera a OTAN para poder perpetuar a questão da ordem liberal. Então, como vocês podem observar, essas ameaças fazem com que os membros compartilhem um interesse comum em se defender contra essas novas ameaças, que vão muito além de uma questão somente de poderio. A questão, quando a gente está falando de ordem liberal, ela vai envolver a cultura, os valores, a moral, a ética, a questão do Estado de Direito também. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um vídeo só explicando o que é Estado de Direito. Então, quando a gente está falando em ordem liberal, a gente está englobando uma série de coisas. E todas essas novas ameaças parecem ser uma tentativa de enfraquecimento desses próprios estados, seja por dentro, seja por ameaças de agentes externos. Então, os estados eles reconhecem que os problemas enfrentados por eles nessa era pós-Guerra Fria eles estão além das fronteiras do continente europeu. Eles acabam por se estender por todo o globo. E a gente pode ver um exemplo da OTAN atuando, numa dessas questões para proteger esses interesses mútuos com a questão dos ataques do 11 de setembro, no qual a OTAN ela invoca o artigo 5, que seria um ataque contra um membro, é um ataque contra todos os membros. Após essa invocação, a OTAN ela envia um considerável contingente naval lá para o Mediterrâneo, com o objetivo de conter o que eles passam a chamar de atividades terroristas oceânicas. E ela passa a contribuir com esses esforços, de uma chamada guerra ao terror, depois tem a questão da guerra no Afeganistão, e
Eu vou fazer muito em breve um vídeo sobre essas guerras que os Estados Unidos, que a OTAN travaram no Oriente Médio, para vocês entenderem um pouco melhor, assim, as causas, as consequências, se foi uma guerra ruim, boa. Apesar de não ter, assim, guerra ruim e boa, mas se foi uma guerra bem sucedida, se foi mal sucedida, o que desencadeou dessas guerras. Então, vocês podem aguardar que muito em breve vai ter um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas, enfim, voltando à questão do vídeo, embora a OTAN, assim, ela desempenhe todas essas questões na segurança internacional e até humanitária mesmo, o que justifica ainda a sua questão mesmo de importância global está dentro da política internacional. Então, atualmente, o principal objetivo da OTAN é a questão de forjar uma comunidade de nações com valores comuns, especificamente nações que prezem um governo liberal, democrático, a proteção dos direitos humanos. Ou seja, a OTAN é uma organização militar que defende a atual ordem liberal liderada pelos Estados Unidos. A OTAN não existe mais apenas para defender fronteiras, ela existe também para defender valores. Esta missão também se estende além do domínio da Europa Ocidental e da América do Norte, o que explica essa expansão exponencial da OTAN nos últimos anos. E que, para quem acompanha de perto a guerra na Ucrânia, sabe que a Rússia não gosta nada disso. Se o Putin está certo sobre essa questão, muito provavelmente, para a tristeza de muitos aqui, ele está certo. Mas, para quem acredita que a ordem liberal precisa ser imposta e, sobretudo, combater governos autoritários, esta expansão se faria necessária. E aí, o que você acha? A expansão é necessária ou ela está criando um novo inimigo? Eu vou deixar a resposta, como sempre, para vocês. Eu sou Bárbara Martinelli e esse é o Voz Armada. Hoje eu fiz uma parceria com o Thiago Pedreiro, onde ele trouxe um pouco da história da OTAN, de sua criação, comentou um pouco do Pacto de Varsóvia e todo o contexto histórico que existiu durante a Guerra Fria entre o eixo liderado pelos Estados Unidos e o eixo liderado pela União Soviética. Se você gostou desse conteúdo, você já sabe. Você curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Quando a gente chegar em 1000 inscritos, eu vou fornecer totalmente gratuita um curso de propaganda de guerra. Essa parceria minha com o Thiago vai continuar nos próximos vídeos. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!